Qual é a diferença da colonoscopia para a colonoscopia para retossigmoide? Não sei qual. Retossigmoide? É. Reto, sigmoide. É perto do colo ascendente, então vai pelo ânus. A colonoscopia, então, faz o intestino inteiro. É. A colonoscopia. Licença, tá? A colonoscopia ela vai até o colo transverso, se eu não me engano. Transverso ou ascendente, é um dos dois. Agora o sigmoide, reto sigmoide, você está falando, né? Pega essa parte aqui, introduz pelo ânus e sobe mais ou menos até aqui, próximo ao colo transverso. Os dois estão usando bem básicos, né? Paciente com ansiedade e tudo mais, né? Tem que fazer preparo, que é... Tem até o... Isso. Por causa da anestesia, você sabia, né? Esse exame é muito ruim. Lá onde eu trabalho, faço. Ele é bem básico. Colo. Pode liberar aqui para vocês copiarem, que ela ia falar depois? Tá. Vocês colocaram um apêndice também? Porque a apendicite, ela dá perto... Aqui, ó. O apendicite dá perto do seco, né, que é o início do intestino grosso. Eu vou mostrar para vocês também aonde o paciente sente dor, como identificar, tá? O reto e o canal anal. O seco é a porção inicial do intestino grosso que recebe o restante aí do quibo que veio do intestino delgado. É nele que se encontra o apêndice vermiforme, que é uma estrutura rica em tecido linfóide. Você já deve ter ouvido falar em apendicite, certo? A apendicite nada mais é do que a inflamação do apêndice vermiforme. E a apendicite geralmente ocorre pela obstrução do apêndice vermiforme por fragmentos aí de alimentos não digeridos. Essa inflamação acaba gerando febre, náusea, vômitos e muita dor na parte inferior direita do abdômen. Quando isso acontece, a remoção cirúrgica do apêndice vermiforme é indicada para evitar sua ruptura e a disseminação aí dessa inflamação. Bom, a segunda parte do intestino grosso e a maior delas é o colo. É principalmente no colo onde ocorre a absorção aí de água e de sais minerais, que vai reduzindo aí o volume desses resíduos, formando o bolo fecal. O colo se divide em 4 partes. O colo ascendente, que sobe aí pela região direita do abdômen, o colo transverso, que atravessa o abdômen do lado direito para o lado esquerdo, o colo descendente, que desce pelo lado esquerdo do abdômen, e o colo sigmoide, que é a última porção antes do reto. O reto, então, se localiza logo após o colo sigmoide e é seguido do canal anal, que é a parte terminal do trato gastrointestinal. A abertura do canal anal para o meio externo do corpo é denominada ânus. Vamos dar uma olhadinha na parede interna agora do intestino grosso. Ela difere aí do intestino delgado por não possuir vilosidades
e ela possui muitas células absorventes, que vão atuar na absorção principalmente de água. Aqui a gente também encontra células caliciformes, que produzem muco que vão lubrificar a parte interna do intestino grosso. No intestino grosso também não são produzidas enzimas, e o restante, aí o finalzinho da digestão, fica a cargo de bactérias, que fermentam carboidratos e degradam aí alguns aminoácidos restantes. Quando o quimo ele permanece aí no intestino grosso por um período de 3 a 10 horas, ele vai se tornando sólido ou semissólido pela absorção da água. Como eu já falei, agora ele fica conhecido como bolo fecal ou fezes. Essas fezes vão ser posteriormente eliminadas pelo ânus. Revisando então, o intestino delgado é a primeira parte do trato gastrointestinal inferior. Ele é dividido em 3 segmentos: no duodeno, que recebe aí as secreções produzidas pelo pâncreas e pelo fígado, no jejuno, que realiza muita absorção de nutrientes, e no íleo, que é a porção final do intestino delgado. A superfície interna do intestino delgado possui muitas vilosidades, o que aumenta a sua área de superfície, principalmente para a absorção. As células que encontramos aqui são as células absorventes, que absorvem os nutrientes e possuem microvilosidades, as células caliciformes, que são produtoras de muco, as células de Panet, que ajudam a regular a população microbiana do intestino, e as células granulares basais, que produzem hormônios, a secretina, a colecistoquinina e o peptídeo inibitório gástrico. Esses hormônios, de forma geral, vão retardar o esvaziamento gástrico e estimular a secreção de suco pancreático, bile e insulina. Todas as secreções produzidas pelo intestino delgado são chamadas de suco entérico. E as enzimas presentes nesse suco são as peptidases, a maltase, a sacarase e a lactase. Essas enzimas vão auxiliar na digestão das proteínas e dos açúcares. Já o intestino grosso é dividido em 4 partes: no seco, no colo, no reto e no canal anal. O seco é a primeira porção do intestino grosso e é ele que possui o apêndice vermiforme. O colo é a maior porção do intestino grosso e é dividido em 4 partes: o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. É nessa região onde acontece a maior parte da absorção de sais minerais e de água. Logo após o colo sigmoide, nós temos o reto e o canal anal, que são as porções finais do intestino grosso. Como resultado da absorção do intestino grosso, o quimo vai diminuindo de volume e acaba se tornando o bolo fecal ou as fezes, que vão ser posteriormente eliminadas do corpo através do ânus. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! Última parte do vídeo agora, tá? Vai falar sobre os órgãos acessórios. Você tem um computador ou um celular com acesso à internet? Então olha só o método simples que eu encontrei no Mercado Livre para ganhar dinheiro sem... Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai... Sim. Porque o que acontece? Geralmente, quando a pessoa tem a apendicite, né, que ela está inflamada, geralmente lá dentro, quando abre, tem unha, cabelo, grão de arroz, tudo aquilo que o estômago não consegue digerir, manda para o intestino. Não consegue digerir também, vai para lá. Tá comendo arroz um pouco cozido, porque senão vai para milho, pipoca, senão vai para lá. Tudo que é cru vai para lá. Aí chega uma hora que a proliferação de bactérias naquele local fica muito grande, aí inflama. Aí a pessoa tem uma dor terrível. E assim, a gente vai aprender. Primeiro a gente está vendo a anatomia, né? Na hora que a gente for ver as patologias, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem identificar. Tem uma movimentação, né? Uma manobra que a gente faz, que a gente consegue sentir um apêndice. Tá? Aí na hora que a gente fizer a movimentação, a gente sente ele batendo assim de volta. Não é muito legal. Parede abdominal. Aí a gente consegue saber, entendeu? A pessoa que tem apendicite, na hora que você faz essa manobra, ela vai te dar um soco.
Porque é extremamente doloroso, porque literalmente a gente aperta em cima do apêndice e solta. Ele pula, ele bate de volta, né? Como ele é solto, ele bate de volta na parede. Então a gente sente ele voltando. É bem interessante, a gente vai fazer. Ensinar vocês a localizar os órgãos, os quadrantes, vocês sabem evoluir por quadrante. Pois é, nós vamos aprender tudo isso aí. Vocês vão sair daqui craque. Vamos lá pra vocês. Só que primeiro a gente tem que saber anatomia titular, depois os quadrantes e saber anatomia, aí vai dar errado. Vamos terminar de ver esse aqui, para aí já na próxima aula a gente começa a falar da gastrite e dessas outras partes, tá? A gente vai falar sobre os órgãos acessórios do trato gastrointestinal. Bom, se você ainda não assistiu às aulas anteriores a essa, nós já demos uma introdução ao sistema digestório, já falamos sobre o trato gastrointestinal superior e sobre o trato gastrointestinal inferior. Então, se você ainda não assistiu essas 3 primeiras aulas, eu vou deixar o link da playlist aqui em cima para vocês, assistir primeiro elas para depois complementar com essa de hoje. Aproveito para deixar aqui embaixo também para vocês o link do site Anatomia Etc, onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos, o site da lojinha de camisetas Anatomia Etc, além de deixar as referências das minhas redes sociais também. Bom, muito bem, a aula de hoje então é sobre os principais órgãos acessórios do sistema digestório. Então, se você já assistiu às aulas anteriores, você já viu que o sistema digestório é formado pelo trato gastrointestinal e por alguns órgãos e estruturas acessórias a esse sistema que auxiliam no seu funcionamento. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar, lembrando que a gente vai dar ênfase então para as funções digestórias de cada um desses órgãos. O pâncreas, gente, ele é considerado uma glândula mista ou anfícrina. Por quê? Porque ele tem tanto uma secreção endócrina quanto uma secreção exócrina. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a anatomia do pâncreas e sobre a sua função endócrina, vou deixar aqui em cima para vocês uma aula que fala só a respeito do pâncreas e das suas funções endócrinas. Só relembrando um pouquinho, o pâncreas é um órgão que está situado posterior ao estômago. Ele é um órgão que na sua maior parte é retroperitoneal, está atrás do peritônio. E ele tem 2 grupamentos principais aí de células. As ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que constituem a porção endócrina do pâncreas. Então, as ilhotas pancreáticas são grupamentos de células responsáveis por produzir os seus hormônios. As células alfa-pancreáticas das ilhotas produzem... Só interrompendo aqui, quando o paciente tem diabetes, ele tem uma deficiência nesse ilhote de Langerhans, tá? É nas células de Langerhans que ele tem esse problema, elas não fazem secretação de hormônio. Produzindo, não produzem insulina. Quando a pessoa já nasce com isso, né? Agora, quando ela adquire, é por causa de má alimentação. É lá na célula, lembra do videozinho que eu mostrei para vocês, diabetes, na última matéria? O problema já é celular, não é no pâncreas, tá? Produzem o hormônio glucagon e as suas células beta... Oi, Juliana. E quando é a parte que causa a menopausa, também tá nessa parte aí? Como assim? Não entendi. Pergunta de novo. Porque quando a pessoa ela entra na menopausa, eles falam que é por causa de hormônios, não é isso? Sim. E aí o defeito está aí também? Não, aí no caso vai ser no útero, né? No caso é os ovários. Tem que ter estimulação do ovário. Se não tem estimulação do ovário, automaticamente por si só não tem hormônio, né? O que acontece? A gente já nasce com um número determinado de óvulos. Então a gente já nasce com uma quantidade de óvulos até o momento que vai entrar na menopausa. Não produz ao longo da vida. Então se você nasceu, vamos lá, com 30 milhões, quando chegar aos 30 milhões você vai parar de menstruar, independente da sua idade. Isso depende do tempo que você começou a menstruar para definir quando vai terminar. Então, acabou os óvulos, não vai ter mais estimulação hormonal. O que acontece? O óvulo é estimulado, ele desce, faz a anidação no útero e espera para ser o quê? Fecundado, né? Ele fica lá esperando para ver se o espermatozoide vai lá fecundar para gerar uma nova vida. Se isso não acontece, esse óvulo se desprende, automaticamente o útero faz o quê? Solta todo aquele sangue que ele acumulou ali para gerar aquela nova vida, né? Nutrir aquele feto que não vai existir
e aí a gente tem a menstruação. Quando não tem estimulação de óvulo, não tem esse processo. Então, quem faz com que tenha essa estimulação é os hormônios, que é o estrógeno e a progesterona, entendeu? Entendi. Então, não tem Então, nada. tá, Não nesse sentido, ele aqui é mais responsável pela produção de insulina. Tá? bom. Tanto a mais, tanto a menos, né? A produção de insulina para mais. Para mais é quando a pessoa se torna diabética. Na verdade, é o contrário. Quando a pessoa não tem estimulação de insulina, ela se torna diabética. Porque se ela não tem a estimulação de insulina do corpo, automaticamente ela não consegue pegar a glicose e deixar ela dentro da célula. Aí ela toma um remédio, né? Quando ela toma o remédio, é para estimular. Ou a pessoa ela vai tomar insulina, porque ela não tem, ou ela vai tomar uma metformina, que é para estimular. Ah, tá. Uhum, entendi. Tá? Obrigada. De nada. As pancreáticas produzem o hormônio insulina. Esses hormônios não têm relação direta com o trato gastrointestinal. São hormônios que vão ser produzidos pelas ilhotas pancreáticas, cair na corrente sanguínea e ter a sua ação sistêmica aí no organismo. Já a função exócrina do pâncreas fica a cargo de grupos de células que nós chamamos de ácinos pancreáticos. Os ácinos pancreáticos, então, eles vão ser glândulas exócrinas, que produzem aí uma série de enzimas digestivas que em conjunto nós chamamos de suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai ser liberado diretamente no duodeno, que é a primeira porção ali do intestino delgado. O suco pancreático, então, produzido pelos ácinos pancreáticos, ele vai ser conduzido através de um caninho, de um ducto chamado ducto pancreático. Esse ducto pancreático, ele vai se juntar a um outro ducto chamado ducto colédogo. O ducto colédogo, ele traz a bile que está vindo lá do fígado e da vesícula biliar. O ducto colédogo, então, se une ao ducto pancreático e ambos formam um único ducto, um único caninho que vai desembocar no duodeno, que é chamado de ampola hepatopancreática. Bom, já sabemos então que a porção exócrina aí do pâncreas fica a cargo dos ácinos pancreáticos. Os ácinos pancreáticos produzem o suco pancreático e é conduzido através do duodeno pelo ducto pancreático, que depois, ao se juntar com o ducto colédogo, se torna ampola hepatopancreática, um ducto único que vai levar aí todas essas substâncias diretamente para o duodeno. Vamos ver qual que é a composição aí dessas substâncias produzidas pelo pâncreas. O suco pancreático, então, ele é um líquido claro, composto em sua maior parte por água, mas que também possui alguns sais, bicarbonato de sódio e algumas enzimas. O bicarbonato de sódio vai garantir que o suco pancreático tenha um pH aí levemente alcalino, de 7,1 a 8,2 mais ou menos. Isso é importante para interromper a ação aí da pepsina vinda do estômago, diminuindo a acidez aí desse conteúdo gástrico, criando um ambiente adequado, um pH adequado para as enzimas intestinais. Já as enzimas do suco pancreático incluem uma enzima responsável pela digestão de carboidratos, que é a amilase pancreática. Você deve lembrar desse termo aí, amilase, lá na enzima da saliva. Lembra que a digestão dos carboidratos, ela começa na saliva através da amilase salivar. Aqui no pâncreas, então, a gente tem uma outra enzima chamada amilase pancreática, responsável, então, por continuar aí na degradação, na digestão dos carboidratos. A gente vai ter no suco pancreático também várias enzimas que degradam proteínas. Essas enzimas são a tripsina, a quimotripsina e a carboxipeptidase. São todas enzimas que vão atuar aí na digestão de proteínas. E além disso, a gente também tem enzima responsável pela degradação de lipídios, de gorduras, que é a lipase pancreática. A gente tem aqui então mais duas proteínas que são responsáveis por digerir ácidos nucleicos, que são a ribonuclease e a desoxirribonuclease. Portanto, todo esse suco pancreático aí vai ser responsável por garantir um pH ideal
para a continuidade da digestão do quimo que veio lá do estômago e, além disso, vai conter as suas próprias enzimas que vão atuar na digestão de carboidratos, de gorduras e de proteínas. Agora, eu falei para vocês que o suco pancreático ele vai ser liberado no duodeno juntamente com a bile que está sendo produzida pelo fígado e armazenada pela vesícula biliar. Então vamos falar um pouquinho do fígado agora. O fígado é um órgão grande aí, localizado abaixo do diafragma, na parte superior direita do nosso abdômen. E ele é um órgão que para o nosso corpo como um todo aí vai ter diversas funções. Dentre as funções do fígado, não necessariamente as funções digestórias, aí as funções gerais do fígado, estão o armazenamento de fontes de energia, como a glicose em forma de glicogênio, o armazenamento de gorduras também. Além de armazenar fontes de energia, o fígado armazena também ferro e diversas vitaminas. Ele vai ter uma função importante aí também na produção de algumas proteínas plasmáticas, como a albumina, e na produção de alguns fatores de coagulação. Vai atuar no metabolismo de toxinas e fármacos. Então o fígado é o nosso principal órgão detox aí do corpo, onde ele vai inativar aí grande parte de componentes que são tóxicos para o nosso organismo. Mas a função aí do fígado que vai ter relação direta mesmo com o trato gastrointestinal vai ser a produção da bile. A bile é uma substância que vai ser produzida pelos hepatócitos, pelas células do fígado. Lembrando que o fígado ele tem dois grandes lobos principais aí, o lobo direito e o lobo esquerdo. De cada lobo, então, vai vir um ducto que vai direcionar essa bile em direção ao duodeno. Então, nós vamos ter o ducto hepático direito e o ducto hepático esquerdo. Depois de saírem de cada lobo, os dois ductos hepáticos direito e esquerdo, eles se unem em um único ducto chamado ducto hepático comum. O ducto hepático comum, por sua vez, vai se unir ao ducto cístico, que está vindo da vesícula biliar. Os dois juntos vão formar então o ducto colédogo, que eu já citei aqui para vocês. Lembrando que o ducto colédogo vai se unir ao ducto pancreático, formando a ampola hepatopancreática, local onde a gente vai ter a mistura aí da bile junto com o suco pancreático e todas essas substâncias, todos esses líquidos vão ser despejados no duodeno. A bile, gente, ela é um líquido amarelo esverdeado que é composta também por água, sais biliares, colesterol, um fosfolipídio chamado lecitina, além de pigmentos biliares e alguns íons. A bile, então, é produzida pelo fígado e, eventualmente, armazenada na vesícula biliar. Os sais biliares presentes na bile, eles vão ser importantes na emulsificação de gordura, dos triglicerídeos. Então, a bile vai ser importante, então, em transformar as moléculas de gordura em partes menores, facilitando a ação do suco pancreático, da lipase pancreática que vem lá do pâncreas. E a bile vai ajudar também na absorção desses triglicerídeos depois que eles forem digeridos. Eu comentei com vocês que a bile também possui pigmentos biliares e o principal desses pigmentos é a bilirrubina. A bilirrubina vai ser resultado da degradação. Anotem aí bilirrubina para mim, por favor. A bilirrubina a gente vai encontrar em dois momentos. Ela vai estar presente na coloração das fezes. Como assim? É a bilirrubina que dá coloração para as fezes. O bolo fecal não tem cor até encontrar contato com a bilirrubina. Ah, tá. Fica sem cor. Tipo quando ele toma sulfato ferroso. Olha. Sulfato ferroso, que a cor fica preta. Ela que determina a cor que fica preta ou é o medicamento? Não, pode ser que quando você toma ferroso tem estimulação dela. A estimulação dela pode ficar mais. Eu tomei, nunca ficou dor de cor não, mas se você dor de cor... No caso... então eu fui na médica e falou que era normal na minha gravidez, na minha primeira gravidez. Aí eu vou tomar esse trem não. Não, mas é porque o que acontece? A bilirrubina, ela vai dar a coloração. Pode ser que por causa do sulfato ferroso ela foi mais estimulada, além do que o sulfato ferroso, ele já é mais escuro. O que tem pigmento acaba prevalecendo sobre a cor da bilirrubina. Por exemplo, beterraba. Quando a gente come beterraba, quando a gente vai evacuar, o corpo vai na cor da beterraba. Ele não está na coloração normal, digamos assim, ele está avermelhado. Por causa da coloração que for mais forte, ela prevalece. Ah, tá, entendi.
se, por exemplo, você chega com suspeita de cirrose ou alguma coisa, no caso hepático, né? De bebida mesmo. E aí, por exemplo, eu mesmo já passei por isso, mas que é tipo assim, ele vomita a bile. O álcool, tipo, faz com que a bile saia mesmo ou é o quê? O que faz com que ela saia? O que acontece? Eu nunca vi por causa de comida, só por causa de álcool. Na verdade, o paciente está começando a desenvolver um quadro de cirrose hepática, né? Isso. Aí ele tem a produção da bile, além ao invés dela ser secretada somente nessa parte da porção intestinal, ela acaba sendo secretada no estômago e ela não é digerida. Então, quando o paciente vomita... Ô, professora, então, tipo assim, a gente vomita a bile quando... Eu já estudei isso, não sei se está certo, eu quero confirmar. Quando a gente começa a vomitando e começa a vomitar a bile, porque não tem mais nada para vomitar e começa a vomitar ela. Tá certo, né? Quando tem a presença de bile no estômago, aí começa a vomitar só a bile. Aí sai o líquido verdeado. Eu nunca vi paciente normal. Eu já vi. Vomitando só com coisa... Depende do quadro da patologia. Tem patologia que faz Isso eu já vi, Ô, professora, semana passada meu irmão vomitou até sair a cabine, viu? Oi, Gessilane? Semana passada meu irmão foi vomitando até ficar a Bing. Ela levaram para o médico. Diz que deu tipo infecção. Aí eu fiquei até com medo, assim, nu. Ele ficou até branco, não tinha nem mais cor nele. Ele ficou a noite toda. Comendo negócio de roupa. Onde? Estomacal? Foi. Vomitou muito, viu? Não, era só precisa anotar o nome da bilirrubina. Eu vou falar. Eu vou falar ainda. Não, começa a Deixa eu anotar aqui então, peraí. Ai, Jesus. Gravem assim. E aí depois a gente vai falar mais dela quando eu falar de cirrose. Pra gravar foi mais fácil. Então tá, né? É responsável pela cor. Professor, esse negócio de sair vomitando e sai pela água. Senhor, eu acho que ela tá. Ó, que isso? Que cachaça é essa? Eu não tenho isso. Cruz credo, que cachaça é essa? Semana passada, o ex-marido da minha avó quase morreu porque ele bebe, mas é porque ele bebe tipo 50 anos. Inclusive 64 ele bebe 50. E ele bebe todo dia, é alcoólatra mesmo. Nossa senhora. E ele tava vomitando, eu já não tinha mais o que vomitar, ele começou a vomitar bile com tudo quanto é coisa. Chegou no hospital e tava nem dando, quase morrendo. Eu falei, que é isso, cara? Pode apagar aqui, gente, pra gente terminar? Pode. Dos eritrócitos, das hemácias que acontece lá no fígado. E parte desse pigmento, então, é eliminado do organismo através da bile. Então eu falei para vocês que a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é um órgão aí, como se fosse uma bolsa em formato de pera, que está localizada logo abaixo do fígado. O ducto que conduz a bile para fora da vesícula biliar é chamado de ducto cístico, que vai se juntar ao ducto hepático comum, formando o ducto colédogo, lembra? E olha só que interessante, existe um esfíncter aí em torno da ampola hepatopancreática que se fecha quando o intestino delgado está vazio. Dessa maneira, a bile que vai sendo produzida pelo fígado vai retornando pelo ducto cístico e sendo armazenada na vesícula biliar. Revisando então, os principais órgãos acessórios do sistema digestório são o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Os ácidos pancreáticos são grupos de células responsáveis pela função exócrina do pâncreas.
Eles produzem o suco pancreático, um líquido composto principalmente por água, bicarbonato de sódio e enzimas. O bicarbonato de sódio reduz a acidez do conteúdo vindo do estômago. E as enzimas são a amilase pancreática, responsável pela digestão de carboidratos, a tripsina, a quimotripsina e a carboxipeptidase, enzimas responsáveis pela digestão de proteínas, a lipase pancreática, responsável pela digestão de lipídios, e a ribonuclease e a desoxirribonuclease, responsáveis por digerir ácidos nucleicos. A secreção pancreática é encaminhada através do ducto pancreático até encontrar o ducto colédogo, que está trazendo a bile do fígado e da vesícula biliar. Esse encontro dá origem a um ducto único, chamado ampola hepatopancreática, que encaminha todas essas substâncias diretamente para o duodeno. O fígado é um órgão que tem diversas funções, mas a sua principal função no que diz respeito a auxiliar o trato gastrointestinal é a produção da bile. A bile é produzida pelos hepatócitos e eventualmente armazenada na vesícula biliar. A sua composição vai atuar principalmente na emulsificação de gorduras, tornando as moléculas de gordura em estruturas menores, facilitando a ação da lipase pancreática. A bile produzida no fígado vai ser conduzida pelos ductos hepáticos direito e esquerdo até o ducto hepático comum. Esse ducto se junta com o ducto cístico vindo da vesícula biliar, formando o ducto colédogo. Quando o intestino delgado se encontra vazio, um esfíncter localizado em torno da ampola hepatopancreática fecha a passagem da bile, fazendo com que ela retorne para a vesícula biliar e seja ali armazenada. Se você gostou dessa aula, não esquece de dar um joinha aqui embaixo, e se você gostou do conteúdo do canal, seja bem-vindo para se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação, caso você queira receber um aviso todas as vezes que eu postar uma aula nova. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula! Gente, vamos encerrar a aula por hoje, tá? Na próxima aula, quinta-feira, ó, esqueci que eu dou aula para vocês, segunda, quarta, sexta. Eu dou aqui todo dia. Ó, sexta-feira a gente vai começar a falar sobre as patologias do sistema gastrointestinal. Então, a gente vai falar sobre gastrite, úlcera gástrica, gastroenterite, enfim, a gente vai falar sobre todas elas. Eu vou mandar esses links para vocês das aulas de hoje no grupo. Se alguém quiser revisar, assistir de novo, fique à vontade, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Gostaria de falar alguma consideração? Acho que não. Oi, Juliana. Eu só quero saber se eu vou conseguir aprender para falar todos esses nomes. Não, mas, ó, se você souber aonde estão todos esses nomes, para mim já tá bom. Se você conseguir só saber, tá bom. Qual parte? Tá ótimo. Vou ensinar vocês como... Vou ajudar vocês a fixar mais fácil. Não vou dar desenho para vocês colorirem, não. Tá? Pra ficar tranquilo. Pode falar, senhora. Só tá aí atrás. Oi, gente. Tayane veio dar boa noite para vocês. Boa noite. Oi, então fica assim, a gente se encontra de novo. Vamos? Oi, Ana Paula. Não, obrigada. Já jantei, já, obrigada. Bora, gente. Aqui. Oi. Ah, então tá bom. Então tá, fiquem com Deus. Ela tá. Ó, você citou que você tava sensualizando aí atrás. O quê? Você citou que você tava sensualizando aqui atrás. Manda ele ligar. Posso ligar a câmera? As meninas estão pedindo pra você ligar a câmera, Ceci. Não, gente. Tá todo mundo esperando. Você pode virar a câmera e não mais além. Faz uma foto sua aí. Aqui, ó. Tá todo mundo esperando, ó. Só por relação. Trabalhando então. Sexta-feira. E nós vamos fazer uma live
querendo te ver. Faz favor de vir sexta-feira. Essas meninas vão agarrar ele aí, professor. Tá o quê? Essas meninas vão ficar agarrando ele aí, coitado. Vou ter que chamar vou ter que ser um cordão de segurança em volta do Cecinho. É só com medo da... O que foi que falou? Que não casou depois que fez a enfermagem? Não sei. Esqueci. Não sei se foi a Wanda Horta. Como é que é, gente? Tem uma teoria que eles falam. Eu sei que se passar de um tempo é difícil de casamento. Eu sei dessa história aí também. Meu Deus, acho que eles estão tudo com medo. Oh, meu Deus. Então tá, gente. Vocês ficam com Deus, tá? Até quarta-feira, até quinta, se Deus... Oxi, até sexta, se Deus quiser. Até, com Deus. Sexta-feira. Tchau, boa noite. Boa noite.